Vamos ver aqui agora uma outra tipo de pesquisa, chama pesquisa binária. A pesquisa binária, gente, ela só pode ser aplicada quando você tem uma tabela com as entradas ordenadas, ordem crescente, ordem decrescente. E ela é um algoritmo que ele usa mais ou menos o que a gente utiliza na hora de procurar uma palavra no dicionário. Você está procurando lá uma palavra qualquer, você abre o dicionário no meio assim e na cabeça sua você compara as palavras que estão ali naquela página com a palavra que você está procurando. Se lexicograficamente a sua palavra for menor, você vai para o lado esquerdo do dicionário. Se for maior, você vai para o lado direito do dicionário. Você abre em outra página ali naquela parte. Faz essa comparação e vai se aproximando ali da página que você espera que contenha a sua palavra. No nosso caso aqui, tá bom? O que a gente vai fazer? Nosso algoritmo é o seguinte, você compara com o elemento no meio da tabela, que é uma tabela ordenada, lembre-se. O algoritmo sequencial, gente, ele é pior, mas ele é mais geral. Tá bom? A pesquisa binária só se aplica com tabelas ordenadas. Então, comparamos com o elemento que está no meio da tabela. Se ele for menor, a tabela em ordem crescente. Se a minha chave for menor que esse elemento do meio da tabela, o que significa? Se a chave estiver na tabela, ela está na parte esquerda da tabela, na parte inferior. Se ele for maior do que o elemento no meio da tabela, ele está na parte superior da tabela. Se ele for igual, eu já encontrei. Vamos ver os exemplos aqui, ó. Bom, muito bem. E daí depois o que você faz? Então tá, você concluiu que está na metade inferior. Você aplica o mesmo algoritmo na parte que sobrou. Quando você tiver uma tabela de tamanho 0, você tem certeza que o elemento não existe. Bom, então é isso aqui, ó. Vamos ver aqui uns exemplos. Eu estou procurando aqui nessa tabela por 71 que está aqui, ó. Tá bom? A gente vê ele aqui nessa posiçãozinha, tá? Mas nosso algoritmo faz uma comparação de cada vez. Bom, então eu vou comparar primeiro com o elemento no meio da tabela que tem o valor 58. 71 é maior do que 58, não é? Então, o que eu concluo daqui com uma comparação que se a tabela contiver 71, ele estará entre a posição 6 e a posição 10. Tá bom? Ou seja, eu tinha um problema aqui com esses 10 elementos, eu passo a ter um problema com 5 elementos só. O que eu faço? O problema é igualzinho. Eu estou procurando agora por 71 nessa tabela que está aqui. Eu comparo com o do meio. Tá? 71 é menor que 74, não é? Então, se ele estiver aqui, ele está nessa parte aqui. Com as coisas de índice 6 e 7. Aqui, eu comparo com o elemento do meio, entre aspas, aqui. Tá? Que você tem que truncar aqui na hora de fazer a divisão. Tá? 71 é maior do que 68, não é? Então, se ele estiver, está nessa parte da tabela aqui de tamanho 1. E, no caso aqui, efetivamente, a gente encontra nessa última aplicação aqui do algoritmo. Tá bom? Vocês reparem que o tamanho do problema vai sendo dividido por 2 a cada comparação. Só lembrando assim, na pesquisa sequencial, o que acontece? Você tem um problema de tamanho n, você faz uma comparação, você passa a ter um problema de tamanho n-1. Com a pesquisa binária, você faz uma comparação e passa a ter um problema de tamanho n sobre 2. Tá bom? Ou seja, o ganho é muito maior a cada comparação. Mais um exemplo aqui. Eu vou procurar agora por 37, que, vocês podem ver, não consta dessa tabela aqui. Bom, mas eu faço o seguinte, comparo com 58, é menor. Então, se estiver, está nessa parte aqui. Repito, aplico novamente o algoritmo aqui. Comparo com o do meio, é maior. Então, se tiver, está nessa parte aqui de baixo. Comparo com o do meio aqui, que é 46. Ele é menor que 46. Então, ele está na parte de cima aqui, que não existe, tá bom, gente? Ou seja, eu tenho aqui uma tabela de tamanho 0, e eu concluo que 37 não consta da tabela. Tá bom? Como é que a gente programa isso? Essa programação aqui é uma programação recursiva direta, certo? Ou seja, o mapeamento, aí que é a recursividade
mostra a sua elegância na formulação de alguns algoritmos. No caso, é o seguinte, você tem um problema que é igualzinho ao problema anterior, só que menor. Bom, então você vai diminuindo o tamanho de problema e você ainda tem a seguinte característica: você tem um caso base, uma tabela de tamanho 0 não contém nenhum elemento. Já sabe qual é a resposta. Como é que é esse algoritmo aqui, gente? Eu tenho a chave, tenho a tabela, eu tenho dois índices aqui que indicam qual que é a parte da tabela que pode conter o elemento que eu estou procurando. A primeira vez que eu chamo a binary search, se eu tiver uma tabela de 100 posições, eu ponho 1 aqui e 100 aqui. Eu ponho os limites efetivos da tabela. E aí, como é que funciona aqui? Se o que eu acho que é o de cima está abaixo do que eu acho que é o de baixo, a minha tabela está vazia. Bom, então eu retorno P igual a menos 1, isso aqui é uma convenção para dizer que o elemento não consta na tabela. Bom, se não, o que eu faço? Calculo o índice do meio. Tá? A parte inteira da média entre low e high. Bom, M é o índice do meio. Comparo a chave com o elemento no meio da tabela. Se for igual, faço P igual a M e encontrei. Se não, se a chave for menor, o que eu tenho que fazer? Eu estou procurando entre low e high. Comparei com o do meio. Tá bom? Então esse elemento está entre o low e o M. E M menos 1, na verdade, porque o M eu já comparei, ele é diferente. Então, o que eu faço? Eu chamo recursivamente aqui a mesma função, tá bom? Passando como índice, o low estará, ou seja, se o elemento constar na tabela, ele estará entre as posições low e M menos 1. Se não, é o quê? Entre M mais 1 e high. Compreenderam isso aqui, gente? Esse algoritmo aqui, isso aqui é para ser mais simples do que a forma não recursiva. Isso daqui. Bom, vamos ver a complexidade. Vamos começar com alguns exemplos aqui. Vocês lembram do exercício que eu passei na primeira semana? Quantas vezes você precisa dividir n por 2 para chegar em tamanho 1? Tá bom? Que dava aqueles teto, o chão, dava coisa parecida com log 2 de n. Pois é exatamente isso que a gente tem aqui. Você tem uma tabela de n elementos, quantas vezes você precisa dividir por 2 até ela chegar em tamanho 1, depois que chegou em tamanho 1, você já acabou, certo? Ou acha ou não acha. Tá bom? Ou seja, no pior caso, você tem uma tabela de tamanho 1, que é o último passo do seu algoritmo. Tá bom? Então aqui, com uma comparação, no caso aqui 16, com uma comparação você reduz para 8, com outra comparação para 4, com outra para 2, com mais uma para 1. Então, agora o contrário aqui, vendo de outra forma, certo? Com P passos, tá certo? Você tem P passos aqui, tá bom? Você tem aqui 2 a 0, 2 a 1, 2 a 2, 2 elevado a P. Bom, então quantos passos que você tem aqui, que é o número de comparações, que é o custo computacional da pesquisa binária, bom, você vai ter log 2 de n passos, onde n é o tamanho da tabela. Bom, então a pesquisa binária, ela tem complexidade logarítmica. Vamos ver aqui umas comparações aqui, gente. Para a gente pesquisar em uma tabela de 200 mil elementos, bom, quantas comparações você faz com a pesquisa binária? Gente? No máximo, log 2 de 200 mil, que é 18. Tá bom? A tabela tem que estar ordenada, tá? Com a pesquisa sequencial, você faz no máximo 200 mil comparações. Se você dobrar o tamanho da tabela, com a pesquisa sequencial, você passa a ter que contar com a possibilidade de fazer 400 mil comparações. Com a pesquisa binária, você passa de 18 para 19. Você vai fazer mais uma comparação. Bom, gente, então não tem... se você dispõe de uma tabela ordenada, você tem que usar pesquisa binária. Você não pode nem pensar em usar pesquisa sequencial. A não ser que sua tabela seja muito pequena, que daí tanto faz. Qualquer uma das duas vai ser muito rápido. Então, enfim, é isso aqui. Certo? Então,
repetindo aqui, o que foi a aula de hoje aqui? Tá? Nós temos especificação, correção e complexidade como os 3 aspectos fundamentais de algoritmos. Bom, especificação é importantíssimo, porém não é o assunto desse curso. Correção nós temos aplicado sem muito rigor, mas a gente sempre argumenta, a gente defende a correção dos nossos algoritmos, certo? E complexidade, nós vamos estudar aqui alguns casos. Bom, que é o que a gente viu hoje já aqui para fatoração, para 2 algoritmos para fatoração e para 2 algoritmos de pesquisa. A gente, em geral, emprega o termo complexidade para o pior caso de um algoritmo. Bom, então, no nosso caso, da fatoração, o pior caso qual que é? É a fatoração de um número que se revela primo. Bom, para a pesquisa sequencial, qual que é o pior caso? Você varrer a tabela inteira e não encontrar um elemento, ou então encontrar na última comparação. Bom, para a pesquisa binária, o pior caso é você reduzir a tabela, vai dividindo por 2, até chegar numa tabela de tamanho 1, ou seja, então, como isso é log 2 de n, o pior caso a complexidade da pesquisa binária é O de log 2 de n. Para instâncias distintas, certo? Você tem diferentes custos computacionais. Tá bom? E a gente tem que procurar caracterizar a complexidade de um algoritmo, tá bom? De forma independente de máquinas específicas. Tá bom? Então você não fala assim, a pesquisa binária vai demorar tantos segundos nesse computador. Esse é um comportamento, é uma informação pouco útil. É muito mais útil você dizer: pesquisa binária é O de log 2 de n. A pesquisa sequencial é O de n. Certo? A fatoração por um algoritmo aqui é O de raiz, O de 2 elevado a n, onde n é o número de bits. Bom. E como que você melhora um algoritmo? Ou seja, uma pergunta que a gente tem que ter constante o tempo todo é o seguinte: será que tem jeito melhor de eu fazer isso daqui? Bom, e quando eu digo melhor, você tem melhorias pequenas, você tem as grandes melhorias, que é quando você consegue, através de criatividade, de aproveitamento de propriedades, você consegue mudar a curva de complexidade do algoritmo.